Fala galera, muito boa tarde a todos. Quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o Paysandu iniciando a era Luizinho Lopes. Mudanças abruptas em pouco tempo talvez não seja a melhor ideia. No Remo, a confiança segue em alta. Virou a chave, né? Acho que nossa equipe não pode baixar a cabeça. E vamos bater um papo ao vivo com um dos destaques do boxe paraense, que nesta semana tem duelo importante contra um paulista. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Interaja conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje, Esporte Cultura escalado com a Jordana Crumpanzi. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus, Renan. Um abraço para todo mundo que está em casa. E pelo Renan Melo. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Matheus, Jordana, para você que está acompanhando o Esporte Cultura. A gente começa o programa de hoje falando sobre o Paysandu, que apresentou o técnico Luizinho Lopes, e ele está ciente da pressão que terá no clube. Bora conferir na reportagem. Uma tarde ensolarada no CT Raul Aguilera. E há quem acredite que isso pode representar a chegada de um novo ciclo. E falando nisso, o técnico Luizinho Lopes conheceu o elenco que vai comandar pelo restante da temporada. Além do treino regenerativo para o elenco que foi titular no último domingo, o técnico Luizinho Lopes realizou um treino de reconhecimento dos atletas que tem em mãos para a temporada. E o novo técnico bicolor foi devidamente apresentado no estádio Bampará Curuzu. Local que pode ser crucial para uma campanha de sucesso. Comandando o Vila Nova em 2025, Luizinho Lopes teve a melhor campanha como mandante na Série B, com um aproveitamento de 71%. Eu, enquanto treinador, eu tenho que ter as intenções de procurar ser uma equipe agressiva dentro de casa, porque a história, o clube, o local exige isso. Quero Deus que a gente consiga colocar em prática. No último trabalho, realmente teve a melhor campanha da Série B, justamente porque tinha algumas características parecidas com relação a essa pressão interna, e a gente jogava junto, E essa troca de uma equipe que anda para frente, com uma torcida vibrando o tempo todo, é muito difícil para o adversário. Mas apesar disso, ele vai precisar de um tempo para adaptar o estilo de jogo ao time e conhecer melhor o elenco que terá a partir de agora. Tenho sido abastecido de muitas informações, recebi todos os jogos. Quando estou conseguindo ter um pouco de tempo, estou assistindo os jogos, vou assistir mais até amanhã. Amanhã a gente já vai fazer um treinamento que já vai preparar para o jogo. Mudanças abruptas em pouco tempo talvez não seja a melhor ideia, mas não quer dizer que dois pontualmente não possa ser diferente da última partida. Um novo ciclo inicia em um Paysandu fragilizado, vindo de 3 jogos sem vencer. E já com uma decisão pela frente nesta quinta-feira pela Copa Verde. E nesse momento de mudança, o clube acabou recorrendo a mais uma aposta para tentar aliviar a pressão. Eu chego num clube que tem uma repercussão gigante, independente se a gente está buscando informação chega o tempo todo, até quando você não quer. Se você tocar no celular, se você abrir, às vezes tem uma notícia ali. Internamente eu escuto todo mundo e aí eu tomo uma decisão solitária, E aí que as minhas escolhas deem resposta. Eu preciso agora ter a oportunidade de melhorar, de resgatar, de dar continuidade, A nossa vivência, a nossa experiência, a gente chega às vezes em um momento que as coisas não estão fluindo, não estou dizendo que é esse momento, porque a gente está bem posicionado nas competições, e às vezes a gente consegue mudar uma chave, às vezes uma forma de jogar, uma forma de posicionar, o jogador começa a dar uma resposta. O Luizinho Lopes que agora vai ter 3 jogos seguidos em casa, no comando técnico do Paysandu. Vai jogar contra o Manaus, ex-clube dele, inclusive treinou o Manaus em 2020 e 2021. Depois vai jogar contra o Independente e depois o clássico contra o Remo, Jordana. Exatamente, como a gente fala na reportagem, é uma aposta. A gente falou bastante do Luizinho Lopes durante a semana, todo o currículo dele, que foi a melhor campanha como mandante de toda a Série B de 2024, mas nada que seja tão significativo ou tão marcante assim no futebol brasileiro para a gente considerar, dizer que é um excelente técnico ou não. Um estilo de jogo muito parecido com o do Márcio Fernandes, ele usa um 4-3-3, ele usa bastante as pontas, tem uma linha defensiva extremamente frágil, que é algo que ele vai ter que consertar no Paysandu, que hoje não está rendendo, então vai ser um desafio para ele assim, mas é uma aposta bicolor que é como a gente falou também do Rodrigo Santana quando chegou para o Remo, é 8 ou 80, ou dá certo ou ele sai antes da final do estadual. Renan, a respeito da chegada do Luizinho Lopes, de que maneira acreditas que ele vai fazer alterações no time? Ele falou sobre
não promover substituições muito abruptas. Mas hoje o time precisa disso ou da maneira como ele está pensando já dá para o Paysandu jogar melhor? Pois é, Matheus, o Paysandu no último jogo ainda com o Márcio tinha muitos desfalques, né? Então o Márcio já teve que fazer muitas alterações para aquele jogo contra a equipe do Bragantino. Para esse jogo a gente ainda vai precisar saber se esses nomes que não estavam relacionados para o jogo contra o Bragantino já vão estar disponíveis para o técnico Luizinho Lopes. Mas é claro que ele precisa pensar em alterações para esse jogo contra a equipe do Manaus amanhã pela Copa Verde. Vai enfrentar uma equipe que já conhece muito bem o futebol paraense, ou melhor, o técnico da equipe já conhece muito bem o futebol paraense, então ele vai precisar pensar nessas alterações. E o Manaus, adversário do Paysandu nesta quinta-feira pela Copa Verde, já está em Belém. No final de semana, a equipe amazonense empatou com o São Raimundo pelo campeonato estadual. E o técnico Júlio César Nunes falou sobre o duelo com o Paysandu. Bora conferir. Agora é aquele desafio da comissão de avaliar quem está desgastado, quem não está, porque a gente também, além de uma sequência de jogos, tem a viagem. E a gente sabe que essas viagens geralmente são em escalas, vai até Brasília, retorna para o Pará. Então a gente precisa conversar com os atletas, recuperar eles e usar o elenco, né? O elenco é importante agora. Quem entrar, quem tiver a oportunidade tem que estar preparado, não no aspecto só físico, técnico, mas mental, porque esses jogos de mata-mata é decidido no aspecto mental. Treinador do Manaus, Júlio César Nunes, já comandou a Tuna. O Manaus, inclusive, que foi o único time que conseguiu eliminar o Paysandu na Copa Verde antes das semifinais. Lá em 2021, com essas imagens, inclusive, que está acompanhando aí do último jogo do Manaus. Sim. E agora reencontra o Paysandu novamente nas quartas de final do campeonato. Lembrando que no ano passado eles jogaram também nessa fase e o Paysandu se classificou. Eu acho que não vai ser um jogo fácil, como a gente já falou bastante aqui. Júlio César é um excelente técnico. Júlio César é muito inteligente com a equipe que tem dentro de campo. Consegue ser muito sólido defensivamente, mas ainda assim ter uma equipe que consegue avançar bastante, colocar um jogo mais agressivo, mais competitivo. Tem que ter muito cuidado para jogar com ele, porque é o técnico que usa muito esquema tático, muita estratégia. Então, o Manaus, eu tenho certeza que chega sabendo muito bem o que o Paysandu pode ter em mãos para esse jogo. Vai ser um jogo difícil, o Paysandu tem que fazer valer o fator casa. E enquanto o Paysandu entra em campo amanhã pela Copa Verde, o Independente, próximo adversário do Papão no Campeonato Paraense, tem a semana cheia para treinos. E em meio à indefinição do novo técnico da equipe, o interino Leandro Flávio falou sobre o que espera do confronto da próxima segunda. Bora conferir. E vamos pegar uma grande equipe com a folha salarial, um plantel muito alto. E eu creio que tem de mudar a postura da gente para sair dessa situação. Mas não tem nada perdido, é trabalhar, é ter consciência que tem de melhorar e assim procurar uma evolução e pontuar dentro da competição. O Independente que venceu apenas um jogo no Campeonato Paraense, Renan, e vai jogar contra esse Paysandu que vive um momento de turbulência na temporada, mas que, antes disso, enfrenta o Manaus pela Copa Verde. Pois é, mas o Independente também vive um momento de turbulência. Venceu o primeiro jogo da temporada, mas depois a equipe foi decaindo, acabou levando goleada. Técnico teve que ser demitido. Até o momento não há um técnico definitivo para essa equipe e vem passando por um momento de instabilidade, tentando recuperação. É claro que a gente vai ter um Paysandu no meio da semana, a depender do resultado pode chegar fragilizado ou não, mas o Independente também está passando por esse momento de fragilidade no campeonato e precisa de uma recuperação enquanto o novo técnico não chega. Jordana, o Independente que já fez final de Campeonato Paraense contra o Paysandu, foi campeão inclusive em 2011, retornou ao elite do futebol paraense agora em 2025, mas encontra aquelas dificuldades normais de um time que sobe de uma divisão inferior para uma divisão superior. Ah, sem dúvida, aquele ano de adaptação, os times do interior normalmente que sobem passam por aquela campanha de você se manter na elite do Parazão. Vai ser um jogo, acho que um pouco difícil para o Independente. Acho não, vai ser difícil para o Independente. Como o próprio técnico interino falou, é uma folha salarial muito maior, é um elenco muito mais técnico do que ele tem, mas que precisa de um resultado. Aquilo que a gente sempre fala, o time que está na parte de baixo da tabela, ele tende a ser mais perigoso do que quem está na parte de cima. Para se manter na pontuação, o que está de baixo não, ele precisa do resultado. Então a gente pode ter um confronto aí bem interessante.
E na Tuna, o atacante Jaime falou sobre como o elenco vem assimilando e tirando as lições dos 3 clássicos já disputados neste ano pelo Parazão Bampará. Bora conferir. Infelizmente, nesses 3 clássicos, infelizmente vacilamos, mas o que dá pra gente tirar de aproveito nisso daí, no decorrer da temporada, é ter bastante concentração, né, no início ao fim do jogo, pra gente não errar, porque cada erro que a gente tem é fatal. Então, acho que o principal objetivo é esse, nesse detalhe de concentração. O campeonato ainda tá em aberto ainda, e então agora é foco nessa reta final, bastante concentração, para que quando chegar na hora dos jogos a gente consiga o objetivo, que é a vitória. A Tuna, que foi derrotada na final da Supercopa Grão-Pará pelo Paysandu, perdeu para o Paysandu no Campeonato Paraense e voltou a ser derrotado no outro clássico agora contra o Remo. Demonstra um sinal de que a Tuna está um nível abaixo dos times que vão brigar pelo título do Parazão? Sem dúvida, eu acho que a Tuna perdeu nos clássicos, né? Faz um jogo muito interessante, tem um volume ofensivo muito bom. Jaime e Gabriel Furtado foram 2 excelentes peças para o Inácio, mas é uma Tuna que não sustenta os 90 minutos, cansa inevitavelmente, ainda mais quando você coloca um volume ofensivo de jogo dessa forma, e uma Tuna ainda sem articulação, sem meio de campo. Acho que isso liga um sinal de alerta lá pelos lados do Souza, porque tem Série D. Então, tudo bem, a gente ainda está em início de campeonato, fase de grupos de campeonato paraense, mas você começa a reparar os erros visando o campeonato brasileiro. Acho que, já falei isso, vou bater nessa tecla. A Águia, Tuna e os times que participam da Série D já chega de bater na trave. Acho que é um ano para aproveitar esse efeito dominó do futebol paraense no cenário do futebol nacional. No Cametá, o técnico Rodrigo Reis falou sobre mais uma vitória da equipe no Campeonato Paraense, dessa vez fora de casa contra o Independente em Tucuruí. Bora conferir. Como a gente fala, né, a gente estacionou o ônibus na frente da área, era o que a gente podia fazer, a gente fez bem feito, né, principalmente neutralizando as jogadas com o Jonathan Bala, né, umas 2 ou 3 vezes conseguiram, né, furar o nosso bloqueio, mas a gente foi muito feliz ali, né, com goleiros e zagueiros, tirando a bola e conseguindo o nosso resultado para que a gente pudesse levar a vitória para Cametá. A gente sai daqui muito feliz, né, com uma semana cheia, tranquila, para que a gente possa trabalhar para jogar diante do Bragantino. Cametá que tem 7 pontos na tabela de classificação do Campeonato Paraense, Renan, e tenta buscar alcançar a segunda fase, feito que não conseguiu no ano passado. O Cametá sequer avançou à segunda fase do Campeonato Paraense, embora tenha disputado a Série D. Pois é, ano passado a equipe do Cametá, a gente até pensou que demorou muito, né, para a equipe do Cametá divulgar nomes para o ano passado. Esse ano, mais uma vez, a equipe acabou também demorando para divulgar nomes desse elenco. Rodrigo Reis é um grande técnico para essa equipe, conseguiu acesso para a elite do futebol paraense, volta para a equipe, mas é o momento da equipe também tentando essa recuperação no Campeonato Paraense. Está ali no momento, no meio da tabela, mas ainda está pensando nessa permanência no Campeonato Paraense, mas e quem sabe também para garantir uma classificação à próxima fase, o que não aconteceu no ano passado. Mas é uma das equipes do interior do estado que a gente consegue ver que vem num momento de evolução no campeonato. Já no Águia, que encerrou a sequência de 5 jogos sem vencer na temporada contra o São Francisco, o início da semana foi um pouco mais leve. E o atacante Érico Júnior, autor do gol da vitória da equipe contra o Leão Santareno, falou sobre esse reencontro do time com os bons resultados. Bora conferir. Uma vitória muito importante, né, irmão? A gente vinha trabalhando, vinha batalhando, infelizmente a gente vinha sendo castigado. E o grupo é merecedor, a gente trabalha muito. A gente falou antes da partida que não importava como ia ser e tinha que ser. E assim foi. Começamos perdendo, tivemos resiliência e conseguimos ir lá em busca da virada e conquistamos 3 pontos que são importantíssimos para a sequência do campeonato. Palavras do Érico Júnior, que fala tão rápido quanto corre dentro de campo. O Águia que, depois de ter tido um início difícil de temporada, com jogos com um nível também complicado, enfrentou o Remo, Paysandu, Manaus, a Copa Verde. Teve dificuldade contra o São Francisco, mas conseguiu uma vitória que pode representar, enfim, a reação do time dentro do Campeonato Paraense e também do ano de 2025, Jordana. Sem dúvida, começa a respirar um pouquinho, né? Mas eu acho muito interessante a gente lembrar a coletiva do Silvio Criciúma, que ele fala, olha, eu sei aonde eu vou perder e eu sei onde eu posso ganhar. Então, ele já estava preparado para essa sequência muito difícil que o Águia ia ter nesse início de temporada. Mas agora é isso, quando você tem um adversário que dá para equilibrar mais a partida, é você aproveitar para fazer resultado, somar pontos. Um Águia de Marabá que tem personagens muito importantes e ótimos no futebol paraense hoje,
como Bruno Limão, como Germano, próprio Érico Júnior, então dá para fazer valer esse elenco. Jordana, ele só esqueceu de pensar no empate, né? Só esqueceu onde é que ele vai empatar. O Águia que vai jogar contra o Caeté na próxima rodada do Campeonato Paraense. Agora a gente fala sobre o Remo, porque a boa fase vem chamando a atenção em 2025, com a equipe azulina liderando um ranking nacional neste início de temporada. Bora entender melhor na reportagem. O Remo tem que ser protagonista, rapaziada. O Remo tem que ser protagonista o tempo inteiro, seja onde for. Essa torcida exige isso da gente. O resultado a Deus pertence. Mas a nossa entrega lá dentro não podemos negociar, não. É entrega o tempo inteiro, 90 minutos. O Remo vive um bom momento no Parazão Bampará 2025. Com 13 pontos somados, a equipe azulina lidera a competição. Além disso, o Remo é o clube com a maior média de gols nos estaduais em todo o Brasil. E o favoritismo azulino dentro do Parazão Bampará é refletido nos números. Em 5 jogos no estadual, o Remo já soma 15 gols marcados e apenas 2 sofridos. E em meio à boa condição da equipe no torneio, nem a eliminação precoce na Copa Verde, caindo nas oitavas para o São Raimundo de Roraima, abalou a confiança do elenco azulino. Fizemos um jogo muito abaixo, né? Pela qualidade do nosso elenco. Tivemos uma eliminação. Acho que no momento ali todo mundo ficou triste, né? Porque acho que ninguém quer ser eliminado numa competição. Todo mundo entra na competição para ser campeão. Mas acho que virou a chave, né? Acho que nossa equipe não pode baixar a cabeça. Acho que o Parazão estava na liderança, então acho que mais do que nossa obrigação é fazer um bom jogo. Agora o Remo segue em preparação com a missão de manter a liderança do Parazão Bampará. Embora já esteja matematicamente classificado às quartas de final, o Leão ainda tem 3 jogos nesta fase classificatória, sendo um deles o clássico com o Paysandu. Desafio que já está sendo observado pelo técnico Rodrigo Santana, que pensa em como vai montar o time para entrar em campo daqui a 10 dias. O clássico é um jogo que é difícil prever, né? Então a gente vai pensar primeiramente em acertar o time, agora ajustar o time, dar sequência, dar uma cara de quem é o titular, de quem é o reserva. Eu acho que a partir da 6ª rodada a gente já consegue identificar. Eu sei que muita gente ainda fala bastante no clássico, mas eu acho que a gente precisa acertar, ajustar os 11 primeiros iniciais. Tenho a semana inteira para observar isso daí, já deu para entender a característica de cada jogador. O Remo que fez gols em todos os jogos que disputou na temporada até então, Jordana. A gente havia destacado no início do Parazão o poderio defensivo do Remo. Passou as primeiras 3 rodadas sem sofrer gols, mas o ataque continuou sendo regular, tanto é que marcou já 15 gols em 2025. Extremamente regular, eu acho que o ataque do Clube do Remo hoje corresponde ao tamanho da folha salarial desses jogadores, que foram jogadores muito caros, jogadores de prateleiras acima. O Adailton é um grande exemplo, que veio do futebol do Japão, mas que a gente falava que chegaria em uma ótima fase para o Clube do Remo e está dando uma resposta em relação a isso. O Clube do Remo tem um poder ofensivo muito grande, Rodrigo está correto, o Remo já está com os 2 pés na próxima fase do campeonato. Então agora é hora de pensar em clássico. Clássico é clássico, você entra para ganhar. Então o Remo já começa a pensar nisso, já começa a focar com um elenco que tem extremamente técnico e que está dando uma resposta ao técnico. O Remo que no ano passado marcou 59 gols, Renan, o que tudo indica vai superar essa marca em 2025. No ano passado a equipe teve muita instabilidade no início do Campeonato Brasileiro da Série C, mas o que é legal também a gente destacar, Matheus, para essa temporada, a questão já pensando no Repá, que a gente vai ter um clássico Repá com 2 técnicos que ainda não disputaram um clássico, o Rodrigo Santana pelo lado do Remo e o Luizinho Lopes pelo lado do Paysandu. Mas o Remo vem num momento aí de evolução, fez muitas contratações para esse ataque, grandes nomes para esse ataque, sem contar com os jogadores que já estavam aqui no Clube do Remo, e é natural esse número alto de gols que deve ser superado durante aí o restante da temporada. O Remo já chegou a 1/4 dos gols que fez no ano passado. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre boxe e muito mais. Não sai daí.
Esporte e Cultura de volta para falar de boxe, porque nesta semana Belém recebe a 15ª edição do Up Box Show, evento nacional da modalidade. E a atração principal será o paraense Lucas Pereira, que vai encarar o paulista Marcos Ferreira pela categoria cruzador. E bora bater um papo agora ao vivo com o Lucas aqui no estúdio. Muito boa tarde, Lucas. Me fala como está sendo essa preparação e expectativa para essa luta na sexta-feira. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu acho que o trabalho já foi feito. Hoje foi o último treinamento, graças a Deus a gente está no peso, está tudo alinhado já. Amanhã é pesagem, só esperando o dia da guerra, tudo pronto. Eu espero que meu adversário esteja pronto também, que vai vencer o melhor. E se Deus quiser, o melhor vai ser eu. Jordana. Lucas, boa tarde para você. Você entra um pouquinho de pressão defendendo o sul-americano, o brasileiro, o mundial. Como é feita a tua preparação para uma luta dessa? Na verdade, a gente faz uma preparação de 3 meses de treinamento, divide o peso que tem que perder, por isso que a gente não tem essa dificuldade toda para dar peso. Um dia antes da pesagem a gente já bateu o peso. Aí divide em preparação física, que minha preparação física quem toma conta é o Eric Cavalcante, a Joyce, que é do GPAF, entendeu? E aí parte técnica é com meu pai, Ulisses, mas estamos tudo alinhado e graças a Deus foram 3 meses bem trabalhados, bem forte, né? E estamos prontos só aguardando, que é uma luta importante para mim, por uma briga no ranking nacional, que logo em seguida eu vou fazer a defesa de um título sul-americano meu, que é desse cinturão. Então a gente está já com os planos já do ano já corrido, né? Antes de eu passar para o Renan, queria dizer aqui que a gente tem concurso cultural, tá? 2 pares de ingressos para a luta de sexta-feira. Para quem acertar, eu vou ser bem generoso na pergunta hoje, tá? Para todo mundo acertar, para quem prestar atenção. É o adversário do Lucas na luta, tudo bem? A gente acabou de falar, então já demos a cola, já demos a dica. Quem ficou um pouco mais atento a acertar o nome do adversário do Lucas vai ganhar esses 2 pares de ingresso aqui no final do programa. Renan. Falando em adversário, boa tarde, Lucas. Boa tarde. Como foi esse estudo para enfrentar esse adversário? Como foi essa preparação, esse estudo durante esses 3 meses para enfrentar esse adversário paulista? A gente faz, quem mais estuda é meus treinadores, né? Meus treinadores fazem um planejamento todo para a gente treinar em cima disso. Eu sei que meu adversário é experiente, já disputou 2 vezes o título brasileiro. Perdeu por pontos, se eu não me engano. Eu sei que ele é um cara, tem 39, 40 anos, é um cara duro. As derrotas deles foram todas por pontos, não perdeu por nocaute. As lutas dele, as vitórias dele foram por pontos. Eu sei que é um cara que vem do Muay Thai, então vem do MMA, então ele tem uma rodagem grande, mas a gente está preparado, a estratégia está montada, a inteligência a cabeça está no lugar para fazer certo na hora certa. Tô gostando de vocês não falar o nome dele pra galera não pegar, né? Isso tá bom, isso tá legal. Lucas, me fala como é a preparação, o treino, o dia a dia de um atleta de boxe de alto nível. Como é a rotina, o cotidiano de alguém que atua na modalidade? A gente treina em média, assim, diariamente, 3 horas por dia, que é dividido em 2 períodos de treino, 1h30 pela manhã, 1h30 pela noite. Só que a gente divide entre treino físico, treino técnico, treino tático, treino de corrida. Aí eu incluí agora a minha natação, estou fazendo natação também, que é com o meu professor Prado. Então aí é tudo tabelado para que nada dê errado e todo mundo chega no dia certo tranquilo. Olha, tem uma pessoa aqui da equipe que quer se aventurar no boxe, então ela já ficou assustada aqui com a rotina. Sem citar nome, Jordana. Eu queria fazer uma perguntinha, uma curiosidade. Tu já sentiu que existe dos teus adversários aquela coisa, não, a gente tem que ganhar, porque é o filho do Ulisses que está lutando contra a gente? Eu acho que todos eles vêm com esse mente, né? Porque o meu pai tem um nome muito forte no boxe nacional, né? Porque foi tetracampeão mundial com o Popó. Então eu trago essa responsabilidade para mim, que eu sei que os caras vêm com esse algo a mais. Inclusive, ainda agora, eu terminando meu treino na academia, o meu adversário estava chegando lá para treinar. Então, eu já vi que tem aquela encarada, aquele primeiro quebrar o gelo, né, e tal, mas eu trago a responsabilidade para mim, eu uso como incentivo para mim me dedicar mais, treinar mais e para que na hora eu não seja surpreendido, para continuar fazendo lutas boas e quando a mão entrar, espero que venha mais um nocaute aí, que não se surpreenda, que não vai durar muito. Renan. Hoje já é quinta-feira, a luta é amanhã. Como é que fica a cabeça do atleta nessa véspera da luta?
Cara, eu acho que eu até falo para todo mundo, a nossa maior preocupação, a primeira batalha nossa é o peso. A gente briga para bater o peso, que a gente fala que a gente rói o osso, a preparação toda para bater o peso. O dia da luta já é mais tranquilo, a gente já fala que é o filé que a gente vai comer, que é dia de festa, que é o mais tranquilo, porque a preparação a gente se machuca durante a preparação, aí deixa de beber água, deixa de comer, então a gente se abdica de muita coisa para estar bem no dia da luta. Então acho que o dia da luta é mais tranquilo, só aquela tensãozinha, né, aquela ansiedade para lutar, mas da feita que bate o gongo, a gente bota tudo em prática para, se Deus quiser, sair com mais uma vitória. Lucas, muito obrigado pela participação no Esporte Cultura. Antes da gente seguir no programa, considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez, que da outra vez que eu vim aqui, a disputa era desse cinturão, era o título mundial. E graças a Deus eu ganhei. Espero que a Cultura esteja mais uma vez numa vitória minha. E para quem ainda não garantiu seu ingresso, na Academia Ulisses Pereira está à venda, ou no site ingressosfly.com. Compre seu ingresso que está esgotando, conto com a torcida de todo mundo e vamos com tudo. Muito obrigado, Lucas, pela participação. Excelente luta para você. Antes da gente seguir falando sobre Copa do Nordeste aqui no Esporte Cultura, eu já tenho o nome da vencedora, tá? Do par de ingressos, é a Karen Santos. O final de telefone é 68 e 13. São 2 pares, tá? Um para o Carlos e outro para Karen, tá? Carlos e Karen, os 2 foram os vencedores. Vocês podem pegar os 2 ingressos aqui na Cultura. Agora a gente fala sobre Copa do Nordeste, porque houve rodada nessa semana e o Vitória venceu o Ferroviário por 2-1. Os gols do Leão foram marcados por Baralhas e pelo Gustavo Mosquito. E o Vitória é líder do Grupo A com 7 pontos marcados. No outro jogo da rodada, o Altos venceu o Fortaleza por 2-1. Olha só o Altos. Gols do Altos foram marcados por Lucas Reis e o Rodrigão. E a equipe do Piauí entrou no G4 do grupo com 4 pontos. Que vitória do Altos. O Altos, que hoje está na Série D do Campeonato Brasileiro, conseguiu superar o Fortaleza. Gente, surreal, né? Eu acho que mostra todas essas competições estaduais que estão acontecendo agora, regionais, enfim, mostram um pouquinho de adaptação e de início da temporada de times que disputam a Série A. Não vou muito longe, o Fluminense também não tá bem das pernas muito, né? Acontece. Então a gente teve essa vitória surpreendente do Altos, mas a gente sabe que quando chega na hora de Campeonato Brasileiro, Fortaleza, enfim, Vitória também fazendo jus, hoje já está em Série A. Então uma Copa do Nordeste muito mais disputada, muito mais interessante, porque o Nordeste teve esse efeito dominó de colocar hoje 5 clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. E estamos a 0 dias sem falar do Fluminense na Cultura. Ô Renan, vitória surpreendente do Altos, por outro lado, Vitória confirmou o favoritismo ganhando por 2-1. Se alguém chegasse para mim ontem e falasse que o Altos ia conseguir vencer o Fortaleza, com certeza eu não iria acreditar, mas uma boa vitória da equipe do Altos. Apesar de um favoritismo muito alto da equipe do Fortaleza, disputa a Série A, uma equipe que vem em constante evolução ao longo dos anos, mas acabou perdendo para o Altos. É o que às vezes pode acontecer no futebol, a gente ser surpreendido, acaba acontecendo essas zebras durante essas Copas, principalmente, por exemplo, Copa do Brasil é uma que acontece muita zebra. Copa do Nordeste também pode acontecer, mas o Vitória acabou garantindo aí esse favoritismo, chegava para o confronto muito favorito e garantiu esse favoritismo, garantindo uma vitória. Jordana, obrigado pela participação no Esporte Cultura, obrigado Renan e muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.